Meus irmãos, estamos vivendo uma crise planetária. Isso não é novidade para ninguém. E numa crise, há oportunidades e ameaças. Eu vou hoje abordar justamente esse cenário e vou tentar apresentar para vocês uma proposta de solução. É lógico que eu não vou dar uma receita de bolo, né? Tem gente esperando que eu diga assim: essa é a crise, essas são as ameaças e essas são as oportunidades. Vão ficar esperando. Eles querem tudo mastigadinho, quer dizer, eles querem o peixe temperado e ainda querem o peixe mastigado. E na moringa não vai água? Então vão ficar esperando. Eu não vou fazer isso. Isso seria fazer uma abordagem operacional. Eu vou fazer uma abordagem estratégica desse tema. E você vai decidir como você vai aplicar esta visão no seu dia a dia diante desse contexto. Nós estamos assistindo hoje verdadeiramente o fim do mundo. Só que as pessoas costumam confundir o fim do mundo com o fim do planeta. O planeta não está acabando. O planeta, ele existe e vai continuar existindo. Marte está lá, Júpiter está lá, Netuno está lá. Então, assim, a Terra como planeta vai continuar existindo. Tá? Mas o mundo judaico-cristão está desaparecendo. Assim como o mundo egípcio desapareceu, assim como o mundo grego desapareceu, e o mundo no qual está baseada a civilização judaico-cristã está desaparecendo. O mundo grego desapareceu, mas a Grécia continua lá, os gregos, inclusive, continuam lá. O que desapareceu com o mundo grego? A cultura grega da época. Tá? O mundo egípcio, quando desapareceu, o que desapareceu exatamente? A cultura egípcia. Os egípcios continuam lá. Aquele mundo, aquela maneira de se relacionar com a realidade desapareceu. E as pirâmides ainda estão lá, os egípcios ainda estão lá, mas o mundo egípcio desapareceu. O mundo grego desapareceu. O mundo romano, por sua vez, desapareceu. E agora nós estamos assistindo o colapso da sociedade judaico-cristã. Por que isso está acontecendo? Por que está havendo um colapso da sociedade judaico-cristã? Vamos entender uma coisa, sem entrar em muitos detalhes. Do ponto de vista macroeconômico, nós podemos observar o deslocamento do eixo macroeconômico dos Estados Unidos da Europa para a Ásia, para a China. Se vocês observarem, tudo está vindo da Ásia, tá? Desde medicamento, desde insumos, desde produtos já manufaturados, tudo está vindo da Ásia, basicamente da Índia e da China. Isso já era previsto pelos iniciados há muito tempo, que no futuro, nós sabíamos disso, a China, não vou usar o termo dominaria o mundo, porque é uma ideia muito maniqueísta, que a China teria uma preponderância no mundo. Tá? E, na verdade, essa preponderância se dará da China e sucessivamente da Índia. Na realidade, o que está acontecendo é um deslocamento do eixo macroeconômico. Isso afeta profundamente as nossas vidas. Então, assim, o império baseado na Europa, tá, e na América do Norte está se desfacelando. E, evidentemente, como nossos meios de produção, nossos meios de vida estão baseados nisso, nós também vamos ser afetados por isso. Isso do ponto de vista macroeconômico. Agora, vamos lá. Por que eu estou dizendo que o que nós estamos assistindo é o fim da sociedade, da civilização judaico-cristã? Bom, vamos entender o processo. Tá? Se você raciocinar, considerando os elementos envolvidos, você vai ver que é um ciclo vicioso, é uma coisa afetando a outra, e que vai ampliando aquela roda, num rondó perigosíssimo que inevitavelmente não vai conseguir ser detido. Olha, nós iniciados, diferentemente dos profanos, nós não ficamos correndo de um lado para o outro igual ovelhas balindo. Nós procuramos sim observar objetivamente os acontecimentos e entender o que está se passando e como aquilo que está se passando irá afetar a sociedade que vivemos e, consequentemente, irá nos afetar.
para nós sabermos qual o nosso melhor posicionamento dentro disso tudo. Então, nós não contamos com a sorte, nós não contamos com o azar, nós não contamos com a ajuda dos deuses, simplesmente. Os deuses ajudam, mas quem tem que fazer por nós somos nós, tomando as decisões corretas, de acordo com a realidade que estamos vivendo. Tá? Então, assim, no modo geral, eu posso representar o que está acontecendo da seguinte maneira. São esses os elementos atualmente em jogo. Tá? Por exemplo, a pandemia é o grande fator principal. É o elemento X da questão. O elemento que está promovendo essa desestruturação social que nós estamos assistindo. Por quê? A pandemia, hoje é o Covid-19, numa das cepas dele, já surgiram 2 ou 3 cepas, vão surgir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfim, isso é uma gripe, gente. Vou fazer uma pergunta para vocês. A humanidade acabou com a gripe? Não vai acabar. Nós vamos ter que conviver com isso para o resto de nossas vidas. Tá? O que vai acontecer é o que aconteceu na época da gripe espanhola. Vai matar gente pra cacete, e os que sobreviverem, se forem desenvolvendo imunidade, isso leva tempo, vão seguir adiante. Como no caso da gripe espanhola, é só vocês estudarem. Vai matar gente pra cacete. Isso é inevitável. Como morre de acidente de trânsito. Sabe? É inevitável. Você para o trânsito porque morre gente? Não para. Você tenta evitar aqui e ali. Mas é o que acontece. Então, a gripe espanhola matou gente pra caramba durante muito tempo. E depois nós fomos nos tornando imunes. Sabe? E aqui e ali continua aparecendo um bolsão aqui, um bolsão ali. E assim vai. E temos que conviver. Só que a gripe em si surgiram outras variantes. E nós convivemos com ela até hoje. Então o corona está aí para ficar. Ele agora é nosso vizinho. Vamos ter que conviver com ele. Tá? Mas atualmente, o que está acontecendo? A pandemia está afetando a população. Direto, isso aí é chovendo molhado. Quem disser que a pandemia não está afetando a população, né? Afetando o trabalho das pessoas, afetando o psicológico das pessoas, afetando o emocional das pessoas, afetando a volição das pessoas, consequentemente sua produtividade. Afetou a produtividade, afetou o quê? A economia. A pandemia está afetando a população, enfraquece a economia. Isso está acontecendo a olhos vistos. A economia está enfraquecida. Por quê? Porque a população não está conseguindo mais produzir, trabalhar, muitas das vezes nem para o seu próprio sustento. Estão vivendo com água no nariz. Sabe? Então, assim, o que acontece? Essa ação do vírus, psicológica e socialmente, na população, afeta a economia. Consequentemente, esse resultado da economia diminui a arrecadação de impostos. Isso não é no Brasil, gente. O pessoal gosta de falar assim, não, mas o Brasil é uma zona. No mundo, então, a economia prejudicada pela desmobilização da população, tá? Está diminuindo a arrecadação de impostos. E, consequentemente, leva ou levará a um enfraquecimento maior das instituições. Hospitais, escolas, até mesmo os órgãos de vigilância estão sendo prejudicados. Sabe? Todas as instituições que dependem dos impostos, né, as instituições, no caso, públicas, estão sendo desestruturadas em função do que está acontecendo. E o que acontece com isso? Quanto mais se desestrutura essas instituições públicas, isto prejudica a sociedade. O que acontece? Não há hospitais suficientes, não há leitos suficientes, não há volta às escolas, quer dizer, sem poder aprender, sem poder assimilar cultura, vamos ter que encontrar outro caminho. Por quê? As escolas não estão preparadas. Se vocês observarem, o eixo da pandemia está se deslocando dos mais velhos para os mais novos. Quando nossos filhos começarem a morrer, quando nossos netos começarem a morrer, daí o pânico vai ficar instaurado. Tá? Então, assim, as escolas não estão preparadas, os professores não estão preparados, as instituições públicas de saúde não estão preparadas e, consequentemente,
todas as outras instituições sociais, principalmente de vigilância pública, também estão sendo enfraquecidas. Quando a sociedade é prejudicada, fica desnorteada, fica sem horizonte, fica vitimada por esse processo, o que acontece? A manada age de maneira mais consciente, age de maneira mais racional? Não. O medo, quando toma conta, os indivíduos ficam completamente desestruturados, desequilibrados. Você acha que dentro desse cenário de desequilíbrio, de medo, de pânico, o que acontece? A pandemia tende a aumentar. Por quê? Por causa das atitudes impensadas, irracionais das pessoas. Vão começar a procurar fórmulas mágicas, soluções caseiras, vão começar a se automedicar. Aqui deu certo, ali deu certo. Mas isso faz uma coisa. Quando você se medica errado, o vírus aprende. Por exemplo, quando você está vacinando agora a população, nossa grande esperança era a vacina. A vacina não está atendendo quantitativa nem qualitativamente. Quantitativamente, ela não chegará em tempo hábil a toda a população, antes do vírus mudar. E qualitativamente, ela já não atende algumas cepas do vírus. Ele já mudou mais rápido. No outro dia eu vi o comentarista falando que enquanto a vacinação anda, caminha, o vírus voa. Então, assim, ela não atinge a velocidade necessária. O vírus já mudou no mínimo 2 vezes e nós nem conseguimos vacinar todo mundo. Nem metade da população foi vacinada ainda. Quando chegar na metade, já tem 10 variações do vírus. Olha essa merda. Então não atende qualitativamente. E o pior, a vacinação, quando ela não atende, ela não cobre o negócio, o que vai acontecer? Isso acelera a mutação do vírus, torna ele mais imune. Consequentemente, daqui a pouco realmente a vacina não vai funcionar. Tá? Então, assim, ou nós modificamos isso, botamos vacina na água, ou nós, sei lá, fazemos alguma coisa drástica, tá? Senão não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Diante desse cenário, a sociedade doente, a sociedade amedrontada, a sociedade destituída de recursos, toma atitudes cada vez mais irracionais, toma atitudes desorganizadas, e o que acontece? Isso aumenta ainda mais a pandemia. Então você vai vendo, a pandemia age sobre a população diminui seus meios de produção, afeta a economia, que diminui a arrecadação de impostos, que prejudica as instituições públicas, que afeta a sociedade e que, por sua vez, aumenta a pandemia. E, novamente, a pandemia aumentando, afeta mais ainda a população, que prejudica ainda mais a economia, que diminui mais a arrecadação de impostos, que arrebenta mais as instituições e que afeta mais a sociedade. Qualquer um que observar esse ciclo vicioso vai ver o seguinte: o que isso vai provocar? Um aumento do que pode ser chamado de motins. Motins, as pessoas não vão morrer. Paradas e no desespero, as pessoas reagem com violência. E esses motins, eu estou falando isso a nível social, tá? No primeiro momento, eles se apresentarão como aumento da criminalidade. Por quê? Entre as instituições públicas que estão sendo prejudicadas, o setor de vigilância está sendo totalmente esfacelado. Pessoas que antes eram ordeiras vão ser empurradas pelo desespero para a questão de sobrevivência. Então, os motins sociais vão aumentar. Isto aqui é a fórmula para a dissolução de qualquer tipo de sociedade. Isto é o que está acontecendo. As pessoas, elas perguntam assim: mas mestre, o que isso tem a ver com a espiritualidade? Tudo, simplesmente tudo. Por quê? Porque a espiritualidade não se dá no vazio, a sua posição depende do seu corpo, depende de você estar encarnado. E para você estar encarnado, você tem que ter saúde. E para você ter saúde, você tem que ser alimentado, tem que ter segurança pessoal, a garantia da sua integridade física.
Se tua integridade física for comprometida, se tua saúde for comprometida, se tua alimentação for comprometida, você acha sinceramente que a sua espiritualidade vai se desenvolver bastante? Isso é que certos adeptos colocam, que você tem que se desapegar, que você não tem que se preocupar com essas coisas, que o eterno Deus, sei lá o que vai providenciar, e não é isso que acontece. Então, se isso acontecer, e isso está acontecendo, vai afetar diretamente a sua vida. E afetando a sua vida, vai afetar o desenvolvimento da sua consciência e, consequentemente, a sua espiritualidade. Então, as condições materiais de vida têm tudo a ver com a espiritualidade. E compreender essas condições é fundamental para você se posicionar corretamente e poder transformar essa crise numa oportunidade de crescimento material e, vamos colocar assim, espiritual. Mas isso só vai acontecer se você fizer uma leitura objetiva. Outra coisa também, ele fala assim, mas isso aqui é uma visão muito negativa. Porra, negativa? Então me dá a positiva. Não, me dá a positiva. Me dá aquela dos espíritos que dizem que isso é uma limpeza espiritual para nós nos tornarmos melhores. Do cacete! Deixa morrer teu pai, deixa morrer teu avô, deixa teu irmão morrer para tu ver como que é bonito essa faxina que estão fazendo no mundo, segundo os espíritos. Então, quer dizer, isso é um processo que tem suas causas espirituais, mas não vejo nenhum processo de crescimento que independa da reação humana. A mudança positiva, ela depende da reação. Se nós nos encolhermos, se nós abaixarmos a cabeça, o chicote vai cantar no lombo e nós vamos nos tornar cada vez mais enfraquecidos. Porém, com o colapso da sociedade judaico-cristã, que está acontecendo a olhos vistos, porque isso aqui não para, esse processo não para, oportunidades surgirão. Independente disso, este colapso não se dará da noite para o dia. Isso vai levar algumas dezenas de anos e nós vamos viver dentro disso. Essa questão do Covid-19, ele vai levar pelo menos mais uns 3 anos para começar, a se equilibrar. Para nós convivermos com bolsões aqui, bolsões ali, um lockdown lá, enfim, vai levar pelo menos uns 3 anos para chegarmos nessa condição. Tá? Mas o impacto disso, nas sucessivas cepas do Covid-19, na sociedade, ele no mínimo vai levar uns 10 anos. Uns 10 anos. Para aqueles que não entendem como é que as coisas acontecem, o Império Romano, ele caiu exatamente desta maneira. As invasões bárbaras afetaram a população, que prejudicou a economia, que prejudicou a arrecadação de impostos, que prejudicou o exército romano, que desorganizou cada vez mais a sociedade romana, e as invasões não paravam. Sucessivamente elas ocorriam em ondas. O que aconteceu? O chamado mundo romano se esfacelou, né? Principalmente o Império Romano do Ocidente. Ele se esfacelou rápido, devido às sucessivas invasões bárbaras. O que nós estamos assistindo é praticamente o mesmo processo, só que em vez de um inimigo humano que vem em ondas sucessivas contra o mundo civilizado, como os romanos pensavam de si mesmos, nós estamos assistindo às sucessivas ondas do vírus chegando até a nossa sociedade. Você observa, países estão fechados, a globalização está retrocedendo, economias estão se fechando, o trânsito das pessoas está diminuindo de país para país e até mesmo dentro do país. As condições pré-feudais estão reaparecendo. Mas tudo isso, esse retrocesso, esse colapso da sociedade judaico-cristã, não vai acontecer da noite para o dia. Ele está acontecendo. E ele vai levar algumas dezenas de anos. Alguns de nós estarão vivos durante boa parte desse processo. Ou pelo menos aqueles que nós preparamos para viver na sociedade. Tá?
As pessoas colocaram muitas esperanças, né? Eu me lembro que em 2020 o pessoal falava, não, mas a vacina vai surgir, vai nos salvar, vai diminuir. A vacina está aí, gente. Qual é o próximo? Vamos pensar aí no próximo Messias, né? A vacina era o Messias, né? Ela ia chegar e salvar a humanidade. O Messias, a vacina veio, não salvou, a humanidade está se fudendo e vai continuar se fudendo. Vamos pensar no próximo Messias. Sei lá, de repente o ET vai baixar e vai salvar a humanidade. Isso aí são pensamentos escapistas de pessoas imaturas que estão esperando que a salvação venha do exterior. Nós, luciferianos, se formos autênticos luciferianos, temos que entender que a nossa salvação depende única e exclusivamente de nós e que esta é a realidade. Se esta é a realidade, eu tenho que viver de acordo com a realidade. Então eu tenho que pensar o seguinte: primeiro, eu tenho que pensar na minha saúde e saúde da minha família. Eu tenho que olhar a realidade e falar, o vírus está aí, é uma realidade. As variações estão aí, é uma realidade. A vacina, considerando que ela faça efeito, ela não está sendo distribuída na velocidade necessária. Então, eu estou vulnerável. Minha família está vulnerável. Os meus entes queridos estão vulneráveis. Então, eu tenho que tomar atitudes preventivas. Então, eu tenho que me higienizar, eu tenho que passar a cultura de higienização para a minha família, eu tenho que manter o distanciamento social, eu tenho que manter o uso de máscara. E eu tenho que cuidar o mais rapidamente possível dos doentes. Eu não tenho que ficar esperando que as pessoas façam isso por mim. Eu tenho que ficar esperando, vou levar para o hospital. Aí chega no hospital, estou mandando para casa. E aí eu fico esperando piorar para mandar para o hospital de novo. Tudo bem, vá ao hospital e tudo mais. Mas assuma o seu doente. Assuma o seu familiar, sabe? Trate o seu familiar, cuide do seu familiar, não deixe ele na mão de terceiros esperando ele morrer, sabe? Eu não entendi porque que até agora não foi dito isso para as pessoas. Vocês têm que cuidar de vocês mesmos. Não tem hospital para todo mundo, porra. Não tem vacina para todo mundo, porra. Caralho. Vocês têm que cuidar de vocês e rápido. Mas a maioria não quer ouvir isso e vai dizer que isso é uma postura alarmista. Porém, estão entrando em desespero. Então, eu estou falando de coisas objetivas. Ajam dessa maneira e vocês não terão por que se desesperar. Mas, dentro desse colapso da sociedade judaico-cristã, onde os motins, as invasões do supermercado, as invasões em busca de recursos, onde tiver recurso, o pessoal vai procurar. Remédio, cacete. Nós vamos assistir. Escrevam o que eu estou falando. Nós vamos assistir isso. Está acontecendo na Espanha. O pessoal está atribuindo isso aí que o rapper falou da família real espanhola. Papo furado. São motins sociais que já começaram a acontecer. Por causa de quê? Por causa da fome, por causa da doença, por causa do desemprego, por causa da falta de perspectiva. E nós vamos ver esses motins se espalhando pelo mundo. Misturado, é lógico, com questões sociais, questões econômicas, questões políticas, questões, enfim, tudo que é questão possível. Mas o que está realmente levantando a população nesses motins é essa situação. Evidentemente que, independente desses motins, a criminalidade vai aumentar. Vai aumentar porque órgãos de vigilância estão se enfraquecendo por falta de recursos e também por causa do contingente adoecendo. Tá? Então, o poder paralelo avança e se torna mais presente, mais eficaz. O poder paralelo, a criminalidade vai avançar cada vez mais. Os barões do poder paralelo vão começar a se estabelecer e nós vamos assistir isso. Aí vieram falar comigo assim, mestre, mas tá bom, considerando que esse é o cenário, o que fazer? Então nós não temos o que fazer. Você está sendo pessimista, não há o que fazer. Eu falei, não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Quero me perguntar, dizendo que eu não estava dizendo o que fazer, ou para onde as pessoas deviam ir, o que as pessoas deviam fazer. Eu não estava apresentando um caminho. Eu falei, peraí, isso é um absurdo. Para mim o caminho já estava apresentado, para mim eu já tinha apresentado o caminho. Diante de um cenário de desestabilização completa das estruturas econômicas, políticas e sociais, é óbvio que os fracos vão perecer. Os mais fracos irão perecer.
Cabe eu te perguntar, como é que você se posiciona nisso tudo? Se você é um fraco, está fudido. O caminho eu venho apresentando desde o início, quando eu fundei o Templo Iniciado de Lúcifer. Os fortes sobreviverão. Fortes não só fisicamente, mas fortes psicologicamente. Aqueles que se determinarem a fazer o que for necessário para sobreviver. Para garantir a sua própria sobrevivência e a sobrevivência dos seus. Se você não entendeu qual o nosso caminho, o luciferianismo, ele surge das cinzas desse processo que está acometendo a sociedade judaico-cristã como uma proposta, uma orientação filosófica, falando para você o seguinte: cara, só os fortes vão sobreviver nisso. Os fracos perecerão. Na realidade, não é que vai melhorar a sociedade não está melhorando, a sociedade está piorando. A coisa está piorando. Nós vamos tornar melhor a coisa se nós fizermos. Nós ficar esperando que Deus vai fazer e fulano vai fazer tudo mais. Não. Nós é que temos que olhar isso aí e falar assim: quais são as oportunidades, quais são as ameaças, como eu vou tratar as ameaças, como eu vou aproveitar as oportunidades. O luciferianismo surge nesse cenário como um caminho, e a premissa fundamental é: os fortes sobreviverão, os fracos morrerão, os fracos serão derrotados pelo vírus, pelas condições econômicas, pelas condições sociais, pela criminalidade. Você vai ter agora que se posicionar na sua existência. Enquanto aqueles que são capazes de lutar dentro dos cenários mais adversos pela sua sobrevivência, pela sobrevivência dos seus, pela proteção pessoal e pela proteção dos seus, vão continuar caminhando. As ovelhas vão ficar balindo, esperando Deus fazer alguma coisa para elas, esperando o ministro fazer alguma coisa para elas, esperando as autoridades fazer alguma coisa para elas. Nós não temos que esperar ninguém, não. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Aí vem falar para mim que isso é uma filosofia alienante. O luciferianismo não é filosofia alienante. Ele não está dizendo para você: espera sentado que o seu ministro vai ajudar. Espera sentado a tua vez de ser vacinado. Espera sentado chegar o teu auxílio emergencial. Não, você vai viver de auxílio emergencial agora. Fala sério, rapaz. Isso não é coisa para luciferiano. Isso é coisa para escravo. Não, se tiver que receber, recebe, mete a mão. Mas é só com isso que você vai ver. Você não vai viver assim. Você mal vai porcamente sobreviver. Então, faça a sua parte. Cuide de você mesmo. Cuide dos seus. Entenda o que está por vir. Sabe? Entenda o que está se configurando. E que isso não é uma coisa temporária que ia passar no 2020 em 15 dias. Que ia passar até julho, que ia passar até novembro. Vai passar o caralho. Vai passar no teu rabo. Se tu ficar esperando, tu vai ver o que vai passar no teu rabo. Porra, pensa assim: você se prepara para nadar 30 metros, mais um espaço até a praia de 50 metros. O que vai acontecer com você se você não conseguir se preparar psicológica e fisicamente para nadar os 50 metros? Você vai morrer afogado. Imagina se você pensar que são 10 metros e são 50. Eu, na verdade, quando eu me preparo, e eu recomendo que vocês adotem a mesma postura, não é para nadar 50, é para nadar 100. E aí, descobrir toda a areia. Quer dizer, você tem que se preparar para ir muito mais além. Você tem que se preparar, Simão, se essa situação não durar 3 anos, se ela durar 10 anos, se ela durar 50 anos, eu vou me preparar para lidar com ela durante 50 anos. Se ela durar 3 anos, que beleza. Se ela durar 1 ano, olha que beleza. Agora, fica igual os otários, contando história da cara cheia para si mesmo e para os seus, dizendo que vai acabar daqui a pouco, e se preparam apenas para viver até daqui a pouco, e vão viver até daqui a pouco só. Ficaram igual os imbecis retardados, esperando a vacina, e desapontaram. Isso, o que aconteceu com a vacina, é característica de uma sociedade messiânica.
Uma sociedade que espera no Senhor. Então estava esperando na vacina, a salvação. Eu conheci casos de casais, de idosos, que o marido já tomou vacina, a mulher não tomou. Por quê? Porque o marido tem 70 e poucos anos, a mulher tem 60 e poucos anos. Porra, caralho, isso é desumano. Olha só que loucura. E ele só tomou a primeira dose. Quer dizer, tem menor sentido esse negócio. Tem menor sentido esse negócio. Quer dizer, dou metade da dose para o velhinho está meio imunizado, o velhinho já está dando de lado, fica meio imunizado e não dou nem para a velha. Aí vai morrer a velha, aí o velhinho, sinceramente, vai morrer no mínimo de desgosto, de sofrimento psicológico, emocional. Se ele não morrer do vírus mesmo, porque só tomou metade. É uma coisa absurda, bizarra o que está acontecendo. E as pessoas estão esperando. Esperando o quê? Tem um ditado que diz assim: camarão que dorme, a onda leva. Né? O jacaré que dá bobeira vira bolsa. Vira bolsa de madame. Vira bolsa. E muita gente aqui vai virar bolsa. Cabe você decidir. Eu estou dizendo para você, nade, estou dizendo para você, não dê bobeira. Eu me lembro de um filme que eu vi, Invasão do Mundo, com Tom Cruise, né? Com a múmia do Tom Cruise. Então, assim, teve um lance lá que a mulher dele vira para ele, o personagem, fala, estava dando uma merda no mundo. Os ET estavam destruindo, pegando todo mundo, fudendo todo mundo. Aí a mulher dele falou assim, na verdade já estavam chegando, eles estavam arrebentando a terra, aparecendo do cara que já estava aqui o tempão. Só preparando para jantar, gente. Aí a mulher dele chega para ele e fala assim, mas as autoridades disseram para nós mantermos a calma. Aquela frase que ele fala para mim foi emblemática. Quando as autoridades dizem para você manter a calma, é hora de correr. É hora de correr. Porque eles já estão correndo há muito tempo, malandro. Eles já estão correndo, calma, mantenha a calma, fiquem na sua, mantenha a calma. Mas, nego sendo vacinado adoidado, nego comprando um monte de coisa, pegou aí em certos estados aí, furando fila geral, a família dos caras, os caras cheios de recursos. É aquele negócio, não, eu não uso máscara, falo com a população, mas se der merda eu vou me tratar com os melhores médicos do mundo. Você não tem esse recurso, não tem. Então, corra, sabe? Então, nós não trabalhamos de maneira alienante. Eu não sou alarmista. A situação é alarmante. Ela é alarmante. E é alarmante, principalmente por causa da sua postura, de falta de responsabilidade sobre si mesmo. O governo mandou ficar em casa, vou ficar em casa. O governo mandou sair, vou sair. Eu uso máscara porque o governo manda. Não é isso. Você tem que fazer as coisas porque você sabe que é o que deve ser feito. O rebanho vai ser tratado como rebanho. Você é um indivíduo, você é um luciferiano. Cuide de você, cuide dos seus, sabe? Entenda que nesse cenário, sabe, de colapso da civilização judaico-cristã, há muitas ameaças, mas há muitas oportunidades também. Você deve tomar alguns cuidados materiais nesse cenário, deve procurar manter sua liquidez financeira, tá, gente? Quem não sabe, a todo custo, quer dizer, no mínimo, na pior das hipóteses, economize porque vai faltar. Depois do dia que nós vivemos, economize o máximo possível, Não é hora de adquirir, não é hora de investir, é hora de fazer igual o urso. Sabe o urso quando vai para o inverno? Ele engorda pra caramba, ele adquire uma capa de gordura bem grande, ele sabe que ele vai ficar um tempão sem comer. Nosso inverno vai durar em um tempão e nós temos que ter gordura. Eu ponho aqui já minha gordura para aguentar o inverno. Então, assim, do ponto de vista material, sabe, mantenha a liquidez, evite investimento. Eu tenho não sei quanto para comprar um apartamento agora. Tá, mas daqui a pouco esse apartamento pode não valer mais nada. E você pode precisar comer, você pode precisar comprar remédio. E seu dinheiro vai estar todo preso nesse negócio. Então, será que é a hora de você investir? Ou esperar um pouquinho mais para esse apartamento ficar mais barato?
né? Ou esperar um pouquinho mais para ver que merda vai dar nesse negócio. Só os idiotas estão fazendo idiotices, tá? Estão agindo de maneira temerária. Então se cuidem materialmente e se cuidem espiritualmente. A egrégora luciferiana é uma das mais poderosas que existem. Nos garantiu ano passado todo, nos protegeu ano passado todo, nos fez prosperar, protegeu a nossa saúde. Quer dizer, é o momento de você dar um cravo e uma ferradura, um cravo na ferradura. Ou seja, cuide da sua vida material com responsabilidade, da sua vida econômica com responsabilidade. E cuide da sua espiritualidade, porque é o que vai te valer na hora que tudo falhar. A magia demoníaca luciferiana é uma das magias mais poderosas que eu conheço. Temos vários exemplos. Todo mundo sabe aqui. O irmão baixou um trabalho para Moloch, o irmão estava com um problema financeiro muito grave. Ele deu testemunho, falou para todo mundo, estava com um problema financeiro muito grave, cobradores em cima deles, ele não estava com liquidez. Foi baixar o trabalho para Moloch, no caso específico, R$42 mil foi liberado de empréstimo, e eles com um saldo devedor no banco. Tinha um saldo devedor de 10 mil no banco. Isso é um fato, estou falando do que aconteceu. Tinha um saldo devedor, se eu não me engano, de 10 mil, R$42 mil foi liberado na conta dele. Ele foi lá me mostrar, mas olha o que aconteceu. Gente, isso é um fato. Quer dizer, cuidem-se espiritualmente daqueles que cuidam de vocês. O caminho, o pessoal pergunta, mas qual o caminho que eu falo? O caminho é a doutrina luciferiana, a doutrina de ferro e fogo, a doutrina de autorresponsabilidade, sabe? A doutrina dos fortes, no sentido de postura, de comportamento, de atitude psicológica. Enquanto todos estão se desesperando, você mantém a sua serenidade, seu foco, o seu equilíbrio. Você procura as oportunidades, você evita ações temerárias, no sentido de, vou mudar de emprego agora é hora de mudar de emprego. Vou vender uma empresa minha que está dando dinheiro. Não sei se é hora de fazer isso. O problema é seu. O problema é seu. Tá? Então assim, pensem bem, mantenham a liquidez, mantenham a gordura, tomem cuidado, tá? Economizem, por um lado, pelo lado material e objetivo, e se cuidem espiritualmente. Se você fechar com os demônios, eles vão fechar com você. Eles não desamparam, nunca me desampararam, não desamparam meus irmãos, não vão desamparar você, se você se cuidar espiritualmente, se você cuidar das suas obrigações, se você cuidar dos seus compromissos, se você se cuidar espiritualmente. Então, dentro desse cenário de desastre planetário, onde o mundo está acabando, um mundo está surgindo, um mundo está se levantando. Nesse cenário, a doutrina luciferiana surge como um farol, capaz de te dar um norte, um caminho, te dar proteção dentro dessa calamidade coletiva. Mas isso depende de você e das suas atitudes. Os demônios não apoiam pessoas mimizentas, pessoas cheias de coitadismo, pessoas cheias de sofrência, pessoas inconsequentes, pessoas que não têm disciplina e não têm consciência. Esses aí têm que se juntar mesmo ao rebanho de ovelhas que está se virando carne moída nesse processo. Se você é um luciferiano, você vai olhar para essa situação toda, mantendo sua serenidade, seu equilíbrio, praticando a nossa doutrina de ferro e de fogo, a doutrina dos fortes, a doutrina que vem diretamente dos demônios, e vai aproveitar as oportunidades. Vai ter que ser duro, daqui por diante você vai ter que ser duro, vai ter que olhar para você primeiro e depois para os outros, porque é aquela estratégia do avião. Você primeiro bota a máscara em você, depois no outro. Então primeiro você vai pensar em você, vai se cuidar materialmente, vai se cuidar espiritualmente e vai ser vitorioso. Com a ajuda de Lúcifer e dos demônios regentes luciferianos, você vai ser vitorioso se você agir
como um verdadeiro luciferiano. Agora, se você ficar aí, igual um cristiota, reclamando e falando, coitado da humanidade, estamos sofrendo, meu patrão está diminuindo meu salário, meu patrão me mandou embora, meu patrão, a vacina não chega, o ministro, o auxílio emergencial. Cara, tu tá maluco? O barco tá afundando, maluco. O barco tá afundando, malandro. Tu tá igual o violinista do Titanic, tocando a mesma música chata até o fundo do poço. Sai dessa porra, vai buscar um bote salva-vida e sai dessa merda. E o bote salva-vida, o caminho, que eu estou batendo nessa tecla, porque me disseram que eu apresentei isso às pessoas e não apresentei um caminho. Porra, para mim era óbvio. O caminho é a doutrina luciferiana, que é a doutrina libertária, uma doutrina que foca em você, uma doutrina que diz: salve-se, salve-se, salve-se. Agora é a hora. Depois da hora, não vai ser mais a hora. Quando esta merda toda acabar, nós vamos lembrar de alguns que ficaram pelo caminho. Eles vão estar ou mortos, e isso acontece com todo mundo, porque doença não dá em poste, pode acontecer com todos nós, ou vão estar na indigência. Eu prefiro estar morto do que pobre. Se eu estiver morto, vocês sabem o que aconteceu, uma fatalidade. Agora, pobre é por incompetência, porque está ruim para todo mundo. Está ruim para todo mundo. Se você deixar, vai ficar pior para você. Bem, meus irmãos, nesse vídeo eu abordei os principais fatores que me levam a concluir que estamos diante do colapso da civilização judaico-cristã e com o deslocamento do eixo econômico para a Ásia, para onde estão as egrégoras mais antigas e mais poderosas, onde o humanismo é abalado, porque lá esse humanismo cristão não existe, sabe? Então o mundo, o futuro está mudando. Eu apresentei os elementos e apresentei o caminho. Agora cabe a você tomar uma atitude, sair da inércia, parar de agir como rebanho, parar de seguir a manada e começar a agir individualmente, procurando resolver os seus problemas. O luciferianismo, antes de tudo, é uma filosofia focada no individualismo aristocrático, esclarecido, quer dizer, não é uma religião de massa. Se você realmente entender isso, você vai começar a cuidar de você mesmo. Bom, para finalizar, o que eu posso dizer como uma mensagem, parece ter Nero tocando harpa com Rômulo incendiando, para dar aquela mensagem final, eu singelamente digo a vocês: cada cachorro que lamba a sua caceta, porra, cuide do seu próprio rabo, senão vai se fuder. Não estou brincando, não. Eu falo isso porque é verdade. O mundo mudou. Mude ou morra. Esta, podemos dizer que é a síntese de tudo que foi colocado nesse vídeo para você. No mais, boa noite a todos, que a luz de Lúcifer esteja com vocês.